O Grêmio deu uma verdadeira aula de estratégia em Curitiba na vitória de 2-0 sobre o Atlético Paranaense. E o Renato tem grandes méritos na conquista dos 3 pontos. Mas é verdade que dentro de campo alguns jogadores se destacaram de maneira promissora. E a estreia de Monsalve é para ficar guardada na memória. Depois da vinheta, uma análise daquilo que foi os 90 minutos de Grêmio e Furacão. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a vitória 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. O Grêmio ganhou pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro e começa a olhar para cima. O Grêmio começa a escapar definitivamente. Essa vitória estava fora dos cálculos, tá? Se o Grêmio tivesse perdido, não teria sido um grande problema dentro da matemática, porque o Grêmio tem calculado 50%, tinha vencido o último jogo, se perde esse, não seria bom, poderia voltar para a zona da degola, mas no longo prazo, né, no grande prazo que o Grêmio estabelece, não teria sido nenhum crime. Mas os reservas foram lá e venceram muito por méritos do Renato e deles próprios. Começo destacando a estratégia do Renato, extremamente adequada. Colocou um time reserva em campo, preservando, pensando numa Copa do Brasil, mas não foi um time reserva sem muitas ideias. Não, existiu uma estratégia. O Grêmio, primeiro, jogou com 2 zagueiros para descansar os 3 pensando no Corinthians, mas os 2 zagueiros de muita vitalidade. Natan Felipe e Gustavo Martins são os zagueiros de maior explosão dentro do Grêmio. Física, eu falo. São jovens, correm muito, são intensos. O Gustavo Martins é muito bom na bola aérea. O Natan Felipe, ele é baixo, mas é um zagueiro muito bom de 1 contra 1 e eles conseguiram colocar os seus melhores dentro de campo, né? Tanto o Natan quanto o Gustavo foram simplesmente perfeitos. Os laterais também corresponderam à expectativa. O Maicon um pouco mais discreto, mas numa tarefa pelo lado esquerdo, tática muito importante, enquanto o Fábio jogou muito, tá? O Fábio mostrou futebol, o jogador de Europa que ele é, com a bola no pé, encontrando espaços. A primeira oportunidade de gol do jogo é de um passe do Fábio para o Monsalve, um passe fenomenal que o Monsalve não conseguiu aproveitar, ele acabou sendo travado. Então assim, a estratégia do Renato, ela foi bem pensada, porque a linha defensiva estava segura, uma linha defensiva segura e intensa, com um meio-campo que auxiliava nisso. O Dodi é um batalhador, ajudou tanto na defesa quanto no ataque. O PP é um jogador que eu critico bastante pela falta de intensidade, mas deu bote, tentou fechar espaço e auxiliou bastante. Não acho que ele tenha sido suprassumo, mas fez um bom jogo. A minha única contestação da estratégia do Renato, ou da escolha que o Renato fez pro jogo, foi o Natan, pescador. O Natan, ele teve momentos importantes dentro do jogo, na hora de temporizar, dar uma seguradinha, mas acho que ele agrega muito menos do que outras possibilidades que poderiam ter sido colocadas, como o Arezzo, centroavante, por exemplo. Mas o Natan teve um papel importante, que foi o revezamento com o Monsalve. O Monsalve foi escalado como um falso 9, função essa que eu não gosto pra ele. Ele é um meia, ele é um articulador, e colocar o Monsalve lá na frente pode ser um desperdício das suas capacidades, mas com a presença do Natan, o Monsalve girou muito e invertia com o Natan Pescador essa tarefa de ser o falso 9. E foi justamente nos momentos de inversão que nós vimos o melhor do Monsalve em campo. E aqui também é mérito do Renato, porque a inversão foi proposta pelo Renato. O Monsalve, ao sair da área, ele tem uma visão de jogo muito boa. E a estratégia principal era jogar no contra-ataque. Tinha o Gustavinho para tentar na velocidade encontrar espaço, mas o Monsalve, sem tanta velocidade, mas com inteligência, toda vez que recebia a bola, ia para cima no 1 contra 1, ou fazia uma leitura de espaço importante. Tanto que o gol do Gustavo Martins é reflexo da inteligência do Monsalve, que recebe uma bola na entrada da área, parte para cima, num drible muito bem feito, mostrando a qualidade que ele tem. Nós fizemos um react, vimos exatamente esse poder de condução do Monsalve. Às vezes ele segura demais, mas é a característica. Tomou a falta. Falta, Edenilson bateu, a bola sobra no rebote, Gustavo Martins faz de cabeça. O gol do Monsalve também é um gol de leitura. Quem acha que é um gol de velocidade, não, é um gol de leitura. Monsalve tá ligado na jogada. O Grêmio para de marcar lá atrás e sobe as linhas.
Mérito do Renato, interpretou bem o jogo, subiu a linha, o Monsalve viu a oportunidade de apertar o goleiro, apertou e o Link entregou. E o Link é bom goleiro, poderia ter sido mais se não fosse o arqueiro do Atlético Paranaense. O Monsalve para mim foi o melhor em campo, pela capacidade que ele demonstrou de ler o jogo, de ficar atento todo o momento. E ele ficou atento os 90 minutos, ou melhor, os 70 minutos, né, que acabou ficando em campo. Monsalve é bom jogador de futebol, só que ele é meia. Ele não é falso 9. Exerceu a tarefa, teve o revezamento, mas como meia, deu pra ver que é um garoto de muita capacidade técnica. O gol que ele ia fazer, se não fosse a falta em cima do Rufi, do Gabriel, ex-internacional, era gol de placa, gol de cinema, uma pancada. Acho que a grande notícia do jogo é esse talento que fez a sua estreia, chamado Miguel Monsalve. Tem que dar mais minuto pra ele, a gente tem falado isso, né? Cobrado o Renato nesse sentido, e hoje acho que o Renato ele sai também com esse sentimento. Eu toquei no nome de um jogador que precisa também ser muito valorizado, que é o Edenilson. O Edenilson ele foi o coração desse time do Grêmio, extremamente batalhador, intenso e fazendo mais de uma tarefa, mais de uma função. O Edenilson, ele ao lado do Monsalve foi o melhor em campo. Para mim é Monsalve primeiro, Edenilson em segundo, tá? Não só pela tarefa defensiva, pela intensidade que ele exerceu dentro do meio-campo, mas também porque ele se saiu um grande batedor de faltas, né? O Edenilson ele quase marca no gol do Gustavo Martins, bate no canto, obriga o goleiro a fazer a defesa, e depois o Link faz uma defesaça no segundo tempo numa bola que tava lá dentro, né? O Edenilson ia fazer o seu gol de falta, nenhuma dúvida, se fosse um goleiro um pouquinho mais desatento ou um pouquinho pior do que o Link. E o Link é bom goleiro, o do Atlético Paranaense. Então, assim, destaque especial também para o Edenilson. Quando eu falo que o Renato tem méritos, não só pelas escolhas que fez, pelos conceitos que estabeleceu dentro da escalação, mas também pela leitura do jogo. Ele, num primeiro tempo, propôs um time de contra-ataque. O Grêmio teve 28% de posse de bola, acho que foi mais ou menos nessa média. E no segundo tempo, 2-0 no placar, acabou. Ele não quis mais ir para cima, ele não quis inventar alguma coisa, não. Ele jogou o jogo que tinha que ser jogado, quase que furar a bola. Ó, vamos na boa, vamos segurar aqui, quando der dar uma espetada, não fez o antijogo, mas também não se atirou como um condenado, ciente de que estava 2-0. Vitória consistente. O Grêmio, tá? Ainda tá perto da zona do rebaixamento, está, mas o Grêmio não joga como time rebaixado. E esse é o grande ponto. O Grêmio já jogou como time rebaixado. O Grêmio não joga mais. O Grêmio começa a encaminhar algo maior para si. Se você parar para pensar, o Grêmio tem um jogo contra o Criciúma, confronto direto, é a chance de engolir o Criciúma na tabela, e tem um jogo contra o Atlético Mineiro, que é um confronto direto, tá? Mas não é um confronto direto de ultrapassagem. Se o Grêmio vence o Criciúma e vence o Atlético Mineiro, hoje, o Grêmio ficaria a 1 ponto do Galo na tabela de classificação. Bastante relevante. Baita vitória, uma aula do Grêmio em Curitiba de estratégia, de entrega, de dedicação, e o Grêmio está de parabéns às vésperas de uma decisão contra o Corinthians. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.